Vamos lá, pessoal, então, responder o questionário com as medidas judiciais cabíveis, que são as peças trabalhistas. Então, nós temos um questionário com 30 perguntas, focadas em qual é a medida. Qual é o nosso objetivo aqui? Acertar a peça no dia da prova, mas também aquelas perguntas nas discursivas sobre medida judicial cabível. A gente sabe que geralmente tem uma ou duas perguntas relacionadas a isso, totalizando ali de 1,2 a 1,3 pontos, né? Depende se vale 0,6, 0,65, tá? Então, é uma aula super importante que eu considero obrigatória, porque a gente acaba passando pela hipótese de cabimento de várias peças trabalhistas, é uma super revisão e também passa, de certa forma, pela linha do tempo do processo do trabalho, tá? Então, eu quero a participação, nós estamos aqui dia 19 de fevereiro, estou numa aula ao vivo, e eu pedi a participação de todo mundo aqui, porque eu gosto de conversar com a galera, então o ideal é que vocês tentem acertar junto comigo, né? Que não só eu fique falando aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta. O empregador que transfere o empregado de maneira abusiva. Então a gente tem aqui uma pergunta bem objetiva. Então, ó, a gente tem um empregado que procura você como advogado para defender o direito dele. Ele foi vítima de uma transferência abusiva que não respeitou aquelas regras do artigo 469 da CLT, né? Então, primeiro, não teve a anuência dele, ou se ele exercia cargo de confiança, não teve a real comprovação da necessidade do serviço. Existe uma medida para a gente brigar judicialmente para reverter essa transferência abusiva. Qual é a medida? A medida é. E aí, quem responde aí para mim? Mariana, reclamação trabalhista. Camila, reclamação com pedido de tutela. Jéssica, reclamação com pedido de tutela. E a resposta é exatamente essa, viu, pessoal? Então, ó, a resposta é reclamação trabalhista. Ó, reclamação trabalhista. Sempre respondendo, né? A medida judicial cabível é reclamação trabalhista com pedido de tutela de urgência. Aí pode ser tutela de urgência, tutela provisória, tutela de evidência, medida liminar, para sustar a transferência abusiva nos termos do artigo 300 do CPC. E aqui nesse caso, a gente também pode citar o 659, inciso nono da CLT, porque ali no artigo 659 a gente tem duas hipóteses de medida liminar, que a gente pode citar esse dispositivo nesse tipo de situação, que é sustar a transferência abusiva e também para reintegrar o dirigente sindical. Então, é um artigo que a gente pode responder, citar aqui na nossa pergunta. Para pontuar nesse tipo de pergunta, se for uma discursiva, você precisa necessariamente usar esse termo que eu estou sublinhando e grifando aqui em amarelo, tá? Reclamação trabalhista com tutela de urgência, com pedido de tutela de urgência. Professor, se eu citar só reclamação trabalhista, eu vou pontuar? Não. Se eu citar só tutela de urgência, eu vou pontuar? Não. A banca só aceita se for reclamação trabalhista com pedido de tutela de urgência. Então, tenham muito cuidado com relação a esse tipo de pergunta, tá? E aí, olha só, confirmem para mim se vocês estão vendo meu quadro branco. Sim? Ótimo. Ingrid foi minha aluna da faculdade. Saudade de você, viu, Ingrid? Ó, aqui no meu curso a gente tem uma linha do tempo do processo do trabalho, né? Essa aqui é a linha do tempo da fase de conhecimento. A gente tem umas 6 aulas só de linha do tempo, tá? E aí eu vou mostrar aos poucos essa linha do tempo para vocês também. Então, olha só, reclamação trabalhista, que ela pode ser escrita ou verbal, artigo 840 da CLT. Lembrando que, pelo amor de Deus, né?
se for uma reclamação trabalhista na prova de vocês, o fundamento é o 840, parágrafo 1º da CLT. Não inventa de colocar o caput, porque nos últimos gabaritos da banca não veio o caput, veio o parágrafo 1º, por ser uma reclamação trabalhista escrita, ok? Então, é uma petição inicial, o enunciado vai dizer para vocês que aquela empregada, que aqui na minha aula de linha do tempo eu denominei de Maria Rivotril, ela busca você como advogado, procura você como advogado para defender os direitos dela. Ponto. Né? Então, ela quer hora extra, insalubridade, ela quer reintegração, ela quer suscitar a transferência abusiva, ela quer rescisão indireta, anulação da dispensa por justa causa, né? Que já caiu uma peça sobre isso e acho fortíssima para voltar a qualquer momento. Inclusive, né? Sei que já vão perguntar para mim, professor, qual é o seu palpite? O meu palpite para essa prova é peça da fase de execução, tá? Porque a gente está tendo um revezamentozinho entre fase de conhecimento e execução, fase de conhecimento e execução. A única vez que teve duas execuções seguidas foi no 38 e no 39, que a gente teve agravo de petição e embargo de terceiro. Depois, antes e depois, foi fase de conhecimento, fase de execução, fase de conhecimento, fase de execução. Isso, claro, do 36º em diante, tá? Então, a minha aposta dessa vez é uma peça da execução. Na última prova, não caiu nada de fase de execução. Nada. Ou seja, eu tô assim com o meu alerta ligado, mas também acho muito forte voltar com recurso ordinário. Contra razões, acho uma peça fortíssima. Reclamação trabalhista com pedido de anulação da justa causa, acho muito forte. Ação rescisória como uma peça inédita, um recurso adesivo como inédita. Então, eu acho que vem ou uma inédita ou uma execução, mas eu torço para que seja um recurso ordinário, uma ação de consignação em pagamento e afins, tá? Então, reclamação trabalhista, a hipótese de cabimento é essa. Segunda pergunta. Empregada, ela prestou serviços em Vitória, mas ela ajuizou a ação em São Paulo. Qual é a medida judicial cabível, sabendo-se pela linha do tempo que nós tivemos o quê? O ajuizamento, vou até dar uma desenhada aqui para vocês, ó. Nós tivemos o ajuizamento da reclamação trabalhista. Logo depois da reclamação trabalhista, o que que acontece? Temos a citação, que no processo do trabalho também é chamada de notificação citatória. Depois da citação, o caminho natural seria o quê? A audiência com a apresentação da contestação. Mas há uma medida no prazo de 5 dias após a citação que o reclamado pode oferecer nos próprios autos da reclamação trabalhista, ou seja, é uma peça no próprio processo e não separadamente. Ela, claro, vai suspender o processo, porque o juiz vai ter que julgar essa peça, mas ela é apresentada no mesmo processo, tá? Qual é a medida no prazo de 5 dias para resolver um problema de incompetência territorial de determinada vara do trabalho? Quem responde para mim? Galera aí, ó, Mariana, Bruna, Camila e João, calibrados. A medida judicial cabível, opa, deixa eu botar aqui em vermelho. A medida judicial cabível é a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias após a citação, nos termos do artigo 800 da CLT. Então, olha só, o nome da peça é exceção de incompetência territorial. Não é ação de incompetência territorial, não é alegar a incompetência territorial. O nome da peça é exceção de incompetência territorial. Aqui na minha linha do tempo, nós também temos ela, ó. A citação, que ela é feita ali em 48 horas, nos termos do artigo 841 da CLT. Se tiver uma tutela de urgência naquela reclamação trabalhista, o juiz vai ter que julgar.
essa decisão, vai ter que julgar esse pedido liminar proferido uma decisão, mas se não tiver pedido de tutela, nós temos a citação no prazo de 48 horas, né? E a partir dessa citação, a reclamada tem o prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência territorial na vara do trabalho, tá? Então, o processo ele é suspenso até a decisão dessa exceção. O reclamante ele é intimado para se manifestar, pode ser designada audiência, produção de prova oral, e o juiz julga essa exceção de incompetência territorial. Em face da decisão que julga a decisão de, em face da decisão que julga a exceção de incompetência territorial, nós temos dois desfechos. Pode ser procedente ou pode ser improcedente. Se for improcedente, aquela decisão é irrecorrível de imediato. Se ela for procedente, depende se a gente vai poder ou não recorrer dela. Se ela remeteu o processo para outro TRT, ou seja, o processo saiu de Vitória e foi para São Paulo, aí cabe recurso ordinário, tá? Inclusive, a gente tem uma pergunta no nosso questionário sobre isso. Agora, se essa decisão reconheceu a incompetência territorial, mas remeteu o processo para outra comarca do mesmo TRT, ou seja, saiu de São Paulo capital e foi para outra cidade do estado de São Paulo que compõe o mesmo TRT, né? Em São Paulo a gente tem dois TRTs, TRT da segunda região e da 15ª região. Se sai de São Paulo capital e vai para outra comarca do mesmo TRT da segunda região, essa decisão é irrecorrível. Só cabe recurso ordinário se remeter para outro Tribunal Regional do Trabalho, ok? Vamos lá, então. Exceção de incompetência territorial. 3. A empresa pretende dispensar por justa causa empregado eleito dirigente sindical por ter cometido, aqui tem um errinho, né? Estava comido, é cometido falta grave. Diante disso, qual a medida judicial para atender aos interesses da empresa? Então, ele tem estabilidade provisória, ele foi eleito. Lembrando, ó, que dirigente sindical, cuidado, em dirigente sindical é diferente de delegado sindical, que é diferente do membro do conselho fiscal, tá? São diferentes. O dirigente sindical tem estabilidade, o delegado sindical não tem estabilidade e o membro do conselho fiscal não tem estabilidade. Só o dirigente sindical, cuidado com o nervosismo ali na hora da prova, para não confundir os nomes, tá? E existe uma peça, que é uma petição inicial, para dispensar por justa causa esse dirigente sindical que é detentor da estabilidade provisória de até 1 ano a partir do registro da candidatura. Né? Então, qual é ali a medida? A medida é o inquérito judicial para apuração de falta grave nos termos dos artigos 494 e 853 da CLT. Então, o dirigente sindical tem estabilidade provisória a partir do registro da candidatura e até 1 ano após o fim do mandato. Por quê? Porque ele foi eleito, ele exerce uma atividade de direção, e ele está exposto a ter certo conflito com aquela empresa, por isso que ele é protegido com a estabilidade provisória, ok? Professor, não pode citar a súmula. Então, João, quando a gente responde uma pergunta sobre a medida, que é uma ação ou um recurso, o ideal é que a gente sempre cite um artigo da CLT ou do CPC que prevê aquela peça. Porque muitas vezes tem súmula que explica, né? Mas não é necessariamente o fundamento legal daquela peça.
tem súmula que vai falar, cabe inquérito desse tipo de situação, né? Cabe recurso adesivo nesse tipo de situação. Só que não é a súmula que é o fundamento legal daquela peça. O fundamento legal está previsto na CLT ou no CPC, dependendo da peça, né? Então, por exemplo, embaixo do terceiro, está lá no CPC. Reclamação trabalhista, está na CLT. Contestação, a gente usa na CLT. Então, quando for uma peça, se você quiser, você pode citar uma súmula, mas cite também o fundamento legal previsto em código. Tá bom, João? Tá esclarecido isso? Ok. E aí as minhas respostas, elas vão ser bem próximas do que a banca cobra e também do que eu acho mais seguro para vocês, ok? Porque a prova da OAB também é segurança, beleza? A gente tem que responder naquilo que vai nos trazer mais segurança e menos problemas de correção, ok? E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se por acaso, se não for reconhecida a falta grave nesse inquérito judicial, ou seja, o empregador ajuizou a ação, que é o empregador que ajuiza essa ação, tá? Essa ação, e o réu é o empregado dirigente sindical. Então, cuidado com o autor e réu. Se por acaso não for constatada a falta grave nesse inquérito, e aí? Qual é a implicação? Qual é a implicação? E aí? Tem mais? Além do João, da Jéssica e do 882, que é Cristina 882, 5519? E aí, mais alguém? Mais alguém? Ó, para responder essa pergunta que eu fiz, artigo 495 da CLT. Cuidado, cuidado, porque reintegração é diferente do empregado ser readmitido. O artigo 495 da CLT prevê que ele será readmitido. Por que que ele é readmitido? Porque ele estava suspenso. A reintegração é quando o empregado foi dispensado, tá? Então teve uma extinção do contrato de trabalho dele. No caso aqui do inquérito, o contrato dele é suspenso. E se por acaso não ficar comprovada falta grave, nesse caso, o empregador é obrigado a readmitir o empregado que estava suspenso. Então, é readmitir e ainda tem que pagar os salários dele do período referente à suspensão. Então, não é reclamação trabalhista com reintegração, porque ele não foi dispensado. Ele está suspenso, tá, João? Ele deve ser readmitido com o pagamento dos salários. Ok? Bora lá, então, para a quarta pergunta. Juiz que indefere liminarmente antes da sentença o pedido de reintegração da empregada gestante, porque essa empregada foi dispensada durante o período da estabilidade provisória, né? Diante disso, qual a medida para atender aos interesses da empresa? Aliás, espera aí, juiz que indefere liminarmente o período de reintegração, qual a medida para atender da empregada, tá, gente? Aqui, ó, é da empregada, não é da empresa, é da empregada, tá? E aí, nós tivemos uma decisão interlocutória, né? Tivemos aí uma decisão interlocutória antes da sentença. Então, se é antes da sentença,
Cabe recurso ordinário? Não, não cabe recurso ordinário, porque o recurso ordinário exige uma sentença ou uma decisão do TRT que julga dissídio coletivo, mandado de segurança, ação rescisória ou revisão de sentença normativa. Então, nós temos ali o artigo 895, incisos 1º e 2º da CLT, mas tem também aquela hipótese que eu acabei de falar para vocês, que é a súmula 214, a linha C do TST, que diz sobre a exceção de incompetência territorial quando o processo é remetido para outro tribunal. Então, são as hipóteses de cabimento do RO. Aqui no inciso 1º é RO para o TRT, e no inciso 2º é RO para o TST, ok? Bom, então se a gente teve uma decisão interlocutória antes da sentença e que nós sabemos que no processo do trabalho, em regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, só resta uma medida interlocutória. Só resta uma medida interlocutórias. Só resta uma medida que é cabível, que na verdade é um remédio constitucional, né, que não é um recurso, não é uma ação, é um remédio constitucional que visa defender direito líquido e certo que foi violado por uma autoridade coatora. Quem é a autoridade coautora aqui no nosso caso? O juiz. Professor, empregador é autoridade coatora? Não, não. O juiz está julgando uma reclamação trabalhista com pedido de tutela de urgência para reintegrar essa empregada gestante. Então, a medida é RT com pedido de tutela de urgência quando você está defendendo a empregada gestante. Quando o juiz julga essa tutela de urgência e ele indefere, e essa empregada tem o direito, ele é a autoridade coatora que está violando o direito líquido e certo dessa empregada gestante, que é detentora da estabilidade provisória. Então, qual é a medida judicial? A medida judicial cabível é o mandado de segurança no prazo decadencial de 120 dias, porque não há recurso próprio disponível no processo do trabalho e há violação de direito líquido e certo. Nos termos aqui do artigo 5º, né, da nossa Constituição Federal e também artigo 114, inciso 4º da CR, da nossa Constituição Federal, ok? Aí, se você quiser explicar também, acrescentar a súmula 414, inciso 2º do TST, você pode acrescentar o artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, você também pode acrescentar. O importante aqui na nossa resposta é a gente explicar mandado de segurança e explicar também que não há recurso próprio no processo do trabalho. Nas últimas provas, a banca cobrou essa explicação com relação à medida judicial, tá? Ela cobrou essa explicação. Por isso que eu estou sempre respondendo, indicando prazo e também dando uma explicação adicional, porque volta e meia a banca nos surpreende fracionando a pontuação. Então, ela pontua, por exemplo, 0,3 ou 0,4 por você ter acertado o nome da peça, mais 0,2 por você acertar a explicação, e mais 0,1 pelo fundamento legal. Tá? Então, ela tem feito isso, volta e meia ela está fazendo isso aqui na prova. E tem também o mandado de segurança aqui na nossa linha do tempo. Então, estava aqui, ó, uma tutela de urgência pleiteada com fundamento no 300 do CPC, tem uma decisão liminar, o juiz vai ter que julgar esse pedido de tutela, é uma decisão interlocutória, sendo procedente ou improcedente, antes da sentença, cabe mandado de segurança.
Assim como também cabe mandado de segurança quando o juiz indeferir na audiência a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, quando tem prova pericial, ou quando ele determina a antecipação de honorários periciais prévios. Também cabe mandado de segurança. Foi exatamente isso que caiu na prova do 36. Exatamente um caso assim, ok? Então é importante a gente ter em mente que precisa de autoridade coatora, ou seja, juiz, desembargador, ministro, auditor fiscal do trabalho, então tem que ter uma autoridade coatora de direito líquido e certo, ok? Essa súmula 414 é extremamente importante para a prova da OAB, ela já caiu várias vezes, ok? Vamos lá, então, número 5. Ó, já até tinha dado um spoiler aqui da resposta dessa questão 5. Juiz acolhe a exceção de incompetência territorial, ou seja, ele proferiu uma decisão interlocutória antes da sentença. Essa exceção de incompetência, que é o nome da peça, ela foi oferecida pela parte reclamada no prazo de 5 dias após a citação, e ele, ao acolher a exceção, remeteu o processo para a jurisdição competente, ou seja, para outra vara do trabalho, mas essa vara do trabalho pertence a outro TRT. Ou seja, saiu do Espírito Santo e foi para São Paulo. Saiu do Mato Grosso e foi para o Rio de Janeiro. Saiu de Alagoas e foi para Sergipe. Saiu da Paraíba e foi para Pernambuco, né? Então, qual é a medida judicial cabível aqui, sendo uma decisão interlocutória? Já dei um spoiler para vocês que nós temos uma exceção ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Nesse caso, a medida cabível é o recurso ordinário nos termos do artigo 895.1 da CLT e súmula 214, a linha C, do TS, ou do TST da CLT, porque teve a remessa do processo para outro TRT. Caso contrário, essa decisão seria irrecorrível, tá? E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu tinha mentalizado em fazer quando eu estava falando daquela situação antes, mas eu vou aproveitar para fazer essa pergunta agora. Se por acaso. Ai, meu Deus, nossa, eu falei que eu ia fazer a pergunta, me deu um branco aqui na pergunta. Deixa eu beber uma água. O que que eu ia perguntar mesmo, gente? Professor, você pode me tirar uma dúvida antes, Posso, para não fugir João? do raciocínio? Né? Se Posso. caso, digamos que venha lá, né, para a gente poder fazer um recurso ordinário. Mesmo a gente fazendo as teses, né, para pedir a reforma da sentença, a gente faz juntando o artigo 895 e a súmula e faz as teses, né? Pedindo a reforma da sentença. Na verdade, ali não será uma sentença, tá? Será uma Não, a decisão reforma da interlocutória. decisão. Sim, 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 a sim. reforma da decisão. É pouco provável que Entendi. isso caia como peça. Eu acredito que Uhum. caia mais como questão discursiva, tá? Mas você vai rebater, ô João, com base no. Ah, eu já lembrei a pergunta que eu ia fazer. Com base na competência territorial. Então você vai discutir, olha, a competência territorial não é dessa vara, é de outra. Entendeu? Entendi, Esse entendi. recurso ordinário é para ele tratar de competência. E a pergunta que eu ia Uhum. fazer é a seguinte: competência territorial. Competência territorial é relativa ou absoluta? Que vocês me respondem? Enquanto vocês pensam, a Jéssica está perguntando se é bom colocar todos os pressupostos. Jéssica, falou em recurso ordinário, recurso de revista, recurso adesivo, agravo de petição, o que for de peça, coloca os pressupostos. Principalmente tempestividade. Tempestividade, vocês colocam em praticamente todas, explicam que o recurso é interposto no prazo de 8 dias úteis, que os embargos da execução são oferecidos no prazo de 5 dias após a garantia da execução. No caso ali do agravo de petição,
que as matérias e valores são objetos, são delimitadamente impugnados. No caso do recurso de revista, que a matéria está pré-questionada, que há transcendência social, política, jurídica, né? Então, cada peça tem pressupostos, mas todas essas têm tempestividade, né? Então, tempestividade, custas, depósito recursal, são os três principais aqui do recurso ordinário, tá? Aí, claro, se for recurso de revista, tem ainda recurso de revista, tem mais pré-questionamento e transcendência. Só que a transcendência a gente alega nas razões e não na folha de rosto. No caso ali do agravo de petição, nós temos a delimitação justificada das matérias e dos valores impugnados. Então, tem peças com pressupostos recursais específicos, como recurso de revista e agravo de petição. Agora, falou em recurso ordinário, tempestividade, custas, depósito recursal, tá? A OAB já cobrou todos os pressupostos? Jéssica, esses três aqui, sim. Aqui ela já cobrou e aqui ela não cobrou no recurso de revista, não, porque ainda não caiu. Se cair, é uma peça inédita. Sobre a pergunta que eu fiz aqui em cima, a incompetência territorial é uma incompetência relativa e não absoluta. Por que que ela é relativa? Porque, se a parte reclamada não apresentar exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, aquela vara do trabalho que era incompetente, ela passa a ser competente, porque haverá a preclusão se não for oferecida a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias. Agora, diferentemente, ocorre com a competência material, ou seja, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar determinadas matérias nos termos do artigo 114 da Constituição Federal. Essa competência aqui é absoluta e pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive ser declarada de ofício pelo juiz. E a competência material, no caso a incompetência material, é suscitada como preliminar de contestação. Já a competência, a incompetência territorial, tem uma peça própria, que é a exceção de incompetência territorial. Entenderam isso? Entenderam isso? Sim? Então, se for uma contestação, se for um recurso ordinário, e você estiver pela parte reclamada e tiver algum problema relacionado ao artigo 114 da Constituição, a Justiça do Trabalho julgando crimes, não pode. A Justiça do Trabalho determinando o recolhimento de contribuição previdenciária de determinado mês e ano do contrato de trabalho. Não pode, porque ela só pode executar de ofício contribuições previdenciárias que decorram das sentenças condenatórias em pecúnia ou dos acordos que homologar e que contenham parcelas trabalhistas que integram o salário contribuição. Tá? Então, a banca já cobrou essas duas situações. Então, se a gente estiver diante de uma contestação de um recurso ordinário, preliminar de incompetência material, que é uma incompetência absoluta. Se for uma incompetência territorial, tem que apresentar exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias após a citação. Tá bom? Bora lá, então, para a próxima. Bora lá para a próxima. Juiz que acolhe a tutela de evidência na sentença, ó, na sentença, e determina o bloqueio
imediato do patrimônio da empresa. Isso vai gerar um quê? Um prejuízo imediato para essa empresa reclamada. Vocês concordam que quando essa empresa entrar em contato com vocês, entrar em contato com vocês na qualidade de advogado, ela vai estar desesperada? Ela vai falar, pelo amor de Deus, doutora Ingrid, doutora Adriano, Ana Beatriz, Ananda, Bruna, Camila, Deise, Jéssica, Ellen, Riolando, Vitória, Cássia, João, Mariana, Priscila, Roberto, Salve, Cristina, Vitorino. Vocês concordam que ela vai ligar para vocês falando assim: pelo amor de Deus, se bloquear o meu dinheiro, já era. Se bloquear o meu dinheiro, já era. Eu não vou conseguir pagar meus funcionários. Eu não vou conseguir pagar os impostos. A minha empresa vai falir. Ela vai estar desesperada. Se tiver uma sentença determinando bloqueio imediato do patrimônio dela. Qual a medida diante de uma sentença para suspender de imediato essa decisão, essa determinação contida na sentença? Não é uma decisão interlocutória, é uma sentença. E aí, o que que vocês me dizem? E aí, já teve gente aí que acertou. Mariana, sua resposta é incompleta, hein? Mas a Ellen e a Jéssica responderam da forma que a banca só aceita se tiver assim, tá? A medida é o recurso ordinário com efeito suspensivo no prazo de 8 dias, conforme a súmula 414.1 do TST e artigo 895, inciso 1 da CLT. Então, a gente tem um mecanismo, que é o efeito suspensivo, para suspender os efeitos imediatos dessa sentença que determinou algo. Algo que pode ser muito prejudicial ao seu cliente. Né? Então, na sentença, determinou a reintegração, na sentença, determinou o bloqueio imediato do patrimônio da empresa. Nesse caso, RO com efeito suspensivo. Ficou claro, gente? Ó, aqui na minha linha do tempo, ó, a gente passa pela exceção de incompetência, logo depois tem a contestação escrita no PJE, a audiência que pode ser una ou pode ser inaugural, depois a parte tem um prazo para apresentar réplica, que é a manifestação sobre a defesa e os documentos, depois pode ter uma outra audiência de instrução ou prosseguimento, até a gente chegar ao momento da sentença, né? Uma vez proferida a sentença, só cabem duas peças: embargos de declaração no prazo de 5 dias, se tiver omissão, contradição ou obscuridade, ou recurso ordinário, se não couber embargos de declaração. Ok? Então, no caso, a gente está aqui, ó, recurso ordinário para o TRT. Lembrando que, e aí vai aqui um puxãozinho de orelha aos meus alunos que estão presentes nessa aula, que a gente tem que finalizar a peça não, a tese do nosso RO, sempre pedindo a reforma, né, pessoal? Tem que pedir a reforma, hein? Peguei muitos simulados esquecendo de finalizar a tese pedindo a reforma. Porque se a gente teve uma decisão e a gente quer atacar essa decisão, a gente quer mudar ela, a gente quer o quê? Reformar, a gente quer o provimento do nosso recurso para reformar aquela sentença. Ok? Bora lá voltar então para a nossa próxima pergunta. Número 7. Na reclamação trabalhista, o autor pede intervalo entre a jornada suprimido com adicional de 50%. Intervalo entre a jornada suprimido tem reflexos legais? O que que vocês me dizem? Tem reflexos? Sim ou não? Quando a gente pede intervalo entre a jornada que foi suprimido,
pede o adicional de 50%. A gente também pede reflexos no aviso prévio, no 13º, nas férias mais um terço, no FGTS e na multa de 40 do FGTS? Não, a gente não pede porque tem natureza indenizatória. Isso aí, Mariana. Artigo 71, parágrafo 4º da CLT. E o adicional de periculosidade, qual é a base de cálculo dele? Já está aqui no enunciado, 30% sobre o salário base. E o adicional de insalubridade, qual é a base de cálculo? Vocês lembram? Insalubridade. E aí, o que que vocês me dizem? Insalubridade. Qual é a base de cálculo? Insalubridade pode ser de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo, tá? A banca já cobrou a base de cálculo da insalubridade e da periculosidade. O magistrado julgou totalmente improcedente, mas deixou de apreciar o pedido de justiça gratuita. Ou seja, se foi formulado um pedido e ele não julgou um dos pedidos, significa que nós temos uma omissão nessa sentença. Se nós temos uma omissão nessa sentença, qual é a medida judicial cabível? É embargos de declaração no prazo de 5 dias para sanar a omissão na sentença nos termos do artigo 897-A da CLT. Mas tem também uma outra hipótese de cabimento dos embargos de declaração, além de sanar a omissão, contradição e obscuridade, ela também serve em face da decisão que tem um manifesto equívoco no reexame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então, uma decisão do relator do TRT que entende que aquele recurso ordinário é intempestivo, cabe embargo de declaração. Ou que ele entende que não teve o recolhimento das custas e depósito recursal, mas na verdade teve embargo de declaração. Também serve para isso, tá? Prof, básico e base é a mesma coisa? Sim, Vitorino, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Questão número 8. Juiz negou seguimento ao recurso de revista. Então, a gente, ó, passou pela vara do trabalho, né? Recurso de revista, passou pela vara do trabalho, passou pelo TRT, e agora o presidente, na verdade, aqui não é o juiz, né? Aqui é o presidente do TRT. Coloquei ali juiz na qualidade de magistrado, mas na verdade é o presidente do TRT, que é o desembargador presidente, negou o seguimento ao recurso de revista porque considerou ele intempestivo. Qual a medida em face dessa decisão, caso o recorrente discorde do entendimento do desembargador presidente? E aí? Uma pergunta aqui, Ananda, segmento e provimento é o mesmo? Não, Ananda. Segmento significa o quê? Que o processo, que o recurso está andando, né? Então, por exemplo, o recurso ordinário, a gente faz a folha de rosto para o juiz do trabalho e as razões para o TRT. Mas o protocolo, ele é feito na primeira instância, ele é feito perante o juiz do trabalho. Quando o juiz dá seguimento ao recurso ordinário, ele intima a parte contrária para apresentar contrarrazões e remete o processo para o TRT. Então, segmento é que aquele recurso está seguindo, está caminhando. Quando ele nega segmento, significa que, olha, o seu recurso é intempestivo, o seu recurso não teve recolhimento de custas do depósito recursal, então eu estou brecando ele porque você não cumpriu certos requisitos. Então, ele nega seguimento ao recurso. Provimento é quando o recurso está sendo julgado, né? Então, provimento do recurso ordinário, deu razão ao recurso ordinário. Negou o provimento ao recurso ordinário, não deu razão ao recurso ordinário, tá? Prof, como eu sei que em face da denegação de segmento de recurso cabe agravo de instrumento ou agravo interno,
Mariana, já já vou te explicar, só um instantinho. Galera aí já acertou, ó, agravo de instrumento, isso aí, agravo de instrumento. A medida cabível é o agravo de instrumento no prazo de 8 dias úteis, sempre em dias úteis, nos termos do artigo 897, a linha D da CLT, para destrancar o recurso de revista que teve o seu segmento denegado. Vou botar aqui em vermelho. Então, ó, é um processo que está com o presidente do TRT e ele brecou. Quando a gente interpõe o agravo de instrumento, o que que vai acontecer? Então, olha só. Deixa eu desenhar aqui para vocês, para isso ficar claro como que funciona na prática. Ó, nós tivemos uma reclamação trabalhista, essa reclamação trabalhista foi julgada, logo depois a parte apresentou RO, a parte recorrente, e a parte recorrida apresentou as contrarrazões. Nós tivemos o que? O acórdão do TRT. Esse acórdão do TRT julgou o RO, então deu ou negou o provimento ao recurso ordinário. Logo depois, uma das partes apresentou o recurso de revista. Qual é o caminho natural do recurso de revista? O presidente do TRT fará um juízo de admissibilidade. Ou seja, ele vai analisar se esse recurso de revista é tempestivo, se precisou complementar o valor das custas do depósito recursal, se a matéria está pré-questionada, se teve um confronto analítico entre o acórdão e a jurisprudência que está sendo suscitada, divergência jurisprudencial. Ele vai analisar se foi indicado o trecho do acórdão que está sendo recorrido e que tem aquela matéria pré-questionada. Se a matéria não estiver pré-questionada, aqui, depois desse acórdão, nós temos que opor embargos de declaração para pré-questionar a matéria. Tá? Então, o presidente do TRT faz o juízo de admissibilidade desse RR. Quando o RR é admitido, estão presentes todos os pressupostos recursais, né, tempestividade, custas, depósito, pré-questionamento, ele intima a parte contrária para apresentar contra-razões. Então, toda vez que a gente tiver um recurso, a gente vai ter uma resposta. Assim como para a reclamação trabalhista, nós temos uma resposta que é a contestação. Né? Então, isso decorre do quê? Do direito de defesa, do exercício ao contraditório e a ampla defesa. Então, a parte recorrida sempre tem o direito de responder aquele recurso. Agora, se o presidente do TRT entendeu que esse RR não teve os pressupostos recursais preenchidos, a parte vai interpor o agravo de instrumento. Sendo o agravo de instrumento interposto, o presidente do TRT fará um novo juízo de admissibilidade. Inclusive, ele pode se retratar, tá? Mas ele vai analisar se esse agravo de instrumento preenche os pressupostos recursais. Se ele é tempestivo, se ele teve depósito recursal de 50% do valor do recurso que pretende destrancar. Então, ele vai analisar se o agravo de instrumento preenche os requisitos. Preenchendo os requisitos, o que ele vai fazer? Ele vai intimar a parte recorrida para contrarrazões ao RR e contraminuta ao agravo de instrumento. Então, essa parte recorrida, que passa a ser também a parte agravada, ela apresenta duas peças, que é contrarrazões ao RR e contraminuta ao agravo de instrumento. Logo depois, o que acontece? Esse processo vai para o TST. E aí, lá no TST, ele vai julgar o agravo de instrumento.
Se der provimento ao agravo de instrumento, imediatamente ele passa a julgar o recurso de revista. Se negar provimento ao agravo de instrumento, já era esse recurso de revista. Ok? Aí a gente entra agora, por que eu quis explicar isso? Porque a gente entra na pergunta da Mariana sobre agravo interno. Mariana, para ser cabível o agravo interno, o que acontece? Você interpôs um recurso de revista, ele foi admitido pelo presidente do TRT. A parte contrária apresentou as suas contrarrazões e o processo foi para o TST. Quando chegou lá no TST, o relator, que é um ministro do TST, vai falar assim: epa, epa, epa. Embora o presidente do TRT tenha admitido esse recurso de revista e tenha dado seguimento a ele, na verdade, eu vou negar seguimento a esse recurso de revista em um segundo juízo de admissibilidade, porque não tem transcendência. Esse recurso de revista não tem transcendência social, jurídica, política e econômica. Como o processo está no TST e houve uma decisão monocrática do relator deste recurso de revista lá no TST, caberá o agravo interno. Ou então, Mariana, sabe outro exemplo que cabe agravo interno também no processo do trabalho? Sabe o recurso ordinário com efeito suspensivo que a gente pede? Se por acaso o efeito suspensivo ele for indeferido antes de julgar o recurso ordinário, é possível agravo interno para o colegiado, também é uma hipótese, aí dentro do próprio TRT. Então, o agravo de instrumento é quando ele sai de uma instância e vai para outra. Ele sai da vara do trabalho e vai para o TRT, ele sai do TRT e vai para o TST. Agora, quando já está dentro do próprio tribunal e você quer recorrer para o colegiado, aí será agravo interno, tá bom? Mas assim, agravo interno nunca caiu na prova da OAB. Eu espero que não caia, porque assim, é um teminha mais chato, né? Um pouquinho mais difícil de vocês entenderem. Eu acho que o agravo interno, ele ultrapassa, assim, a esfera do exame de ordem, sabe? É algo mais que a gente ensina o quê? Em curso de prática, em pós-graduação, estudando para concurso. Eu espero que a banca nunca cobre agravo interno, mas a gente sabe que pode acontecer, né? Deixa eu ver, Mariana. Eu lembro que na aula de linha do tempo eu expliquei o agravo interno, mas eu não lembro se eu coloquei ele aqui, mas eu lembro que eu expliquei ele. Deixa eu ver aqui o TST. Aí, ó. Ó, ó, o processo está lá no TST, ó. O processo sobe para o TST, é prolatado acordo com o segundo juiz de admissibilidade, julgamento das preliminares e mérito dos recursos. Decisão monocrática. Cabe agravo se negado seguimento ao recurso de revista. Artigo 896, parágrafo 12 da CLT. Também cabe agravo em face da decisão do relator que nega seguimento por falta de transcendência. Artigo 896-A, parágrafo 2º da CLT. Nesse caso aqui não é agravo de instrumento, é agravo interno. Então, uma decisão monocrática do relator, tá bom? Então, lá no TST. Então, aqui na linha do tempo, eu coloquei todos os recursos, na verdade. Depois daquele exame caótico, eu espero de tudo, eu também espero. Eu espero, mas não desejo, né? 9. Foi ajuizado dissídio coletivo de greve suscitado pela empresa em face do sindicato e empresas de telecomunicação
alegando abusividade no movimento paredista, né, que é o movimento grevista. O dissídio foi julgado improcedente pelo TRT da 17ª Região. Qual a medida em face do acórdão do TRT que julga dissídio coletivo? Isso aí, Camila. Isso aí. Isso aí, ó. A medida cabível é o recurso ordinário para o TST, porque o TRT julgou o dissídio coletivo de greve na sua competência originária, ou seja, aquele processo ele já começou no TRT, ele não passou pela vara do trabalho, ele já começou ali no TRT. Então, o TRT ele julga como uma primeira instância sobre sítio coletivo, mandado de segurança, ação rescisória e revisão de sentença normativa. Tá? Então, aqui é a incidência do artigo 895, inciso 2º da CLT. Então, nesse caso aqui, recurso ordinário para o TST e não recurso de revista, tá? Jéssica, teremos uma pergunta sobre isso já já, tá? Teremos uma pergunta sobre isso já já. Aguarde calmamente. Pergunta número 10. A terceira turma do TRT julgou o RO apresentado pela reclamante. Gente, inclusive, recurso ordinário apresentado pela reclamante só caiu uma vez. E eu acho um absurdo, porque quando vocês forem começar a advogar, vocês vão começar fazendo muito mais RO pela reclamante do que pela reclamada. Porque é mais comum que as pessoas comecem a advocacia advogando pelo trabalhador. É mais comum, tá? E aí só caiu uma vez. Eu acho super forte também de voltar a qualquer momento. E se voltar, eu vou achar justo. Por quê? A banca fica só cobrando reclamada, 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 e falta cobrar mais a atuação pela parte autora, né? Então, eu acho uma peça forte, já deixo aqui o meu relato, viu? Dando-lhe provimento para reconhecer a natureza salarial dos 15 minutos suprimidos. Tem natureza salarial esse intervalo intrajornada suprimido? Tem natureza salarial? Sim ou não? Sim ou não? Já sonhou com a Riona, Beatriz? O importante é pensar positivo. Só tenho uma coisa em mente. Se na prova de vocês cair reclamação, contestação ou RO, podem ter certeza que a correção será extremamente literal, aquela correção de palavrinhas, tá? Pessoal, intervalo intrajornada suprimido tem natureza salarial? Tem reflexos legais? Sim ou não? Não tem. Não tem. Porque tem natureza indenizatória, né? Então, o intervalo intrajornada suprimido tem natureza indenizatória. Onde que está previsto isso? Isso está previsto lá no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Então, nós temos uma situação em que o acórdão do TRT violou uma lei federal. Qual é a lei federal? A Consolidação das Leis do Trabalho. Especificamente, o artigo 71, parágrafo 4º, que diz que o intervalo entre a jornada tem natureza indenizatória. Qual a medida quando um TRT viola uma lei federal, quando o acórdão afronta a Constituição Federal, quando há divergência jurisprudencial, quando contraria súmula ou orientação jurisprudencial do TST, súmula do STF. Então, cabe a medida cabível é o recurso de revista para o TST no prazo de 8 dias úteis
porque há violação de lei federal nos termos do artigo 896, a linha C da CLT. Então, aqui é um processo que começou na vara do trabalho, passou pelo TRT e agora chegou o momento de interpor o recurso de revista. Se por acaso cair recurso de revista na prova de vocês, como eu já ressaltei, lembra de colocar tempestividade, custas, depósito recursal, pré-questionamento, isso na folha de rosto. Nas razões, acrescenta a tese de trans, transcendência, transcendência nas razões, porque quem analisa as razões do recurso de revista é o relator do TST, é o ministro, não é o presidente do TRT. O presidente do TRT analisa isso aqui. E o TST analisa, além de tempestividade, custos, depósito, pré-questionamento, analisa também a transcendência. Tá? Lembrar também, nas teses, de sempre falar que o acórdão violou, o acórdão violou, o acórdão contrariou, o acórdão contrariou, contrariou, o acórdão afrontou, o acórdão diverge. Sempre usar a tese assim, né? Além também de indicar o trecho. Vocês podem escrever assim: indica-se o trecho da matéria, trecho do acórdão que demonstra a matéria pré-questionada. Podem acrescentar isso também antes de começar. Aí vem o acórdão violou lei federal, isto é, o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, porque o intervalo entre a jornada suprimido tem natureza indenizatória e não salarial. Diante disso, requer-se a reforma do acórdão para... Diante disso, requer-se o provimento do recurso para reformar o acórdão e julgar improcedente os reflexos legais do intervalo entre a jornada. Tá? Então, sempre lembrar de falar, o acórdão contrariou a jurisprudência do TRT do Espírito Santo. O acórdão afrontou o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O acórdão contrariou a súmula 10 do TST. O acórdão violou o artigo 71 da CLT. Então, sempre afirmar isso, se cair na prova de vocês, afirmar nas teses, tá? Jéssica, copiar e colar artigo não é um bom negócio. Dá uma leve parafraseada. Assim, não copia totalmente, tá? Porque pode dar problema. Tá bom? Vamos lá, então, para a próxima pergunta, número 11. Foi proferida a sentença pelo juiz, havendo sucumbência recíproca. Mas, Beatriz, minha aposta é peça da execução. Peça da execução. Foi proferida a sentença do juiz, havendo sucumbência recíproca. Ou seja, ambos ganharam e perderam. Ambos ganharam e perderam. Então, sucumbência recíproca, tivemos procedências e improcedências. O seu cliente inicialmente não quis recorrer, mas a outra parte apresentou recurso ordinário. Sabendo que você foi intimado para se manifestar sobre o recurso, ou seja, você foi intimado para apresentar o quê? Contra-razões. E a sua cliente agora manifestou interesse na reforma da sentença. Ou seja, no prazo das contrarrazões, ela quer recorrer daquilo que ela perdeu. Será que ela pode? Tem uma medida judicial cabível para isso? Isso aí, ó, a medida judicial cabível é o recurso adesivo no prazo de 8 dias, alusivo às contrarrazões
porque há sucumbência recíproca. Nos termos da súmula 283 do TST e artigo 997, parágrafo 1º do CPC. Opa. Então, aqui é o recurso adesivo ou recurso ordinário adesivo, tá? Tanto faz. Lembrando que pode ter também agravo de petição adesivo, recurso de revista adesivo, não é só recurso ordinário adesivo, tá? Então, nesse caso aqui, recurso adesivo. Professor, como que eu vou diferenciar se é contra-razões ou recurso adesivo? Presta bem atenção no final do enunciado, que é o seu objetivo, tá? Se você quer reexaminar, reformar, recorrer, impugnar, o que que você faz? É um recurso. Nesse caso, será recurso adesivo. Mas se você quer só responder, né? Você quer se manifestar sobre o recurso da parte contrária. Nesse caso, será contra-razões. Tá? Então, um recurso, você quer reformar a sentença, você quer reexaminar, você quer recorrer, você quer mudar alguma coisa da sentença. Agora, se você quer que a sentença seja mantida e que seja negado provimento ao recurso da outra parte, contra-razões. Ok? Então, muita atenção aos verbos, viu, pessoal? Na prova do AB, muita atenção aos verbos. Ok? Questão número 12. Ó, agora começa o desespero da galera, né? Mas olha, eu vou falar para vocês que eu me empenhei tanto quando eu gravei as aulas de execução, tanto, quem for meu aluno dá o relato aqui, mas eu me empenhei tanto que eu expliquei assim, como se eu estivesse explicando para o meu sobrinho de 7 anos. Porque, gente, a banca tá cobrando demais isso. Eu sei que muita gente tem certa repulsa. Só que é melhor do que um recurso ordinário, tá? Vocês não estão preparados para essa conversa, mas é melhor do que um recurso ordinário, porque tem menos teses, as teses são mais previsíveis, né? A banca está cobrando o quê? Excesso de penhora, excesso de execução, dia e horário da penhora, nulidade de citação, sobre penhora de bem de família, penhora de aposentadoria, está muito focado nisso, né? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? A questão do sócio. Ela está muito focada nisso. Então, é uma peça menor, com menos teses. Eu acho que as pessoas não passam por causa do desespero na hora que não precisa ter. Não precisa ter. Não precisa ter, porque tá ficando mais previsível, né? Como ela tá cobrando bastante, tá ficando mais previsível isso aqui. E aí, ó, na fase de execução, Brenda figura como executada e ela foi nomeada como depositária. Depositária infiel, não, depositária de uma máquina da empresa avaliada e penhorada, sendo responsável pela guarda e conservação do bem. Mas ela não assinou o termo de depósito. Se ela tivesse assinado o termo de depósito e não quisesse devolver o bem, ela seria considerada depositária infiel. Em seguida, o exequente aceitou a adjudicação do bem penhorado, ou seja, a adjudicação ele quer o bem para ele, né? Então vamos supor que o bem ali foi uma máquina e falou assim, ó, me dá, eu quero essa máquina para mim que eu vou abrir uma empresa para mim. E aí a Brenda foi intimada para entregar essa máquina ao credor, ou seja, ao exequente, mas ela não cumpriu a determinação do juiz. E aí o juiz determinou a prisão dela. Qual a medida? Qual a medida?
Qual a medida que Brenda está presa? É o habeas corpus. Com fulcro no artigo 5º. Gente, vocês devem estar se perguntando assim, esse professor tá maluco, né? Tá colocando habeas corpus aqui na nossa atividade. Pois é, gente, mas tá lá no edital, o que que a gente pode fazer, né? Tá lá no edital, espero que a banca nunca cobre, porque se a gente veio para direito do trabalho é porque a gente detesta direito penal. Eu detesto. Mas tá lá no edital, então a gente cumpre o requisito, né? A pessoa tá presa, habeas corpus. Tá bom? 13. Após prolatado o acórdão pelo TRT, a empresa Pula-Pula Pipoquinha interpôs recurso de revista alegando violação de lei federal. O processo, ó, subiu, foi lá para o TST. Tá lá na 50ª turma do TST. E quando essa turma do TST julgou o recurso de revista, ela divergiu do entendimento de outras duas turmas do TST. Então, nós temos divergência de entendimento entre turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Alguma medida para a reforma deste acórdão da 50ª turma do TST? Qual é a medida? Agora a gente entra naquela parte que quem fez a pergunta aqui para mim foi a Jéssica. Foi a Jéssica. Aí, Jéssica, foi você. E aí, qual é a medida? Qual é a medida? O que vocês me dizem? Qual é a medida? Mais alguém? João, tem que escrever por extenso, porque ED pode ser embaixo de declaração, viu? Eu vou entender que você está falando que é embaixo de declaração. Mas terá a próxima pergunta, Jéssica, porque a gente está só na primeira parte da sua pergunta. A medida é embargos de divergência para a cessão de dissídios individuais do TST no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 894, inciso 2º da CLT. Então, embargos de divergência, tá? Agora, Jéssica, aí, gente, isso vai lá para a SDI. Sabe as OJs que vocês mencionam? Ah, OJ 98 da SDI 2, OJ 50 da SDI 1. É a seção de dissídios individuais 1, a seção de dissídios individuais 2, e tem a SDC, que é a seção de dissídios coletivos. Então, quando a gente tem uma divergência entre turmas do TST, significa o quê? Que a gente vai para a STI, para a SDI, para buscar uma uniformização daquela jurisprudência do TST, para ver se traz mais segurança jurídica sobre aquele tema. E aí, Jéssica, a gente tem a pergunta 14, ó. Foi proferido acórdão pelo TST em sede de dissídio coletivo. A federação pretende recorrer buscando a revisão do julgado. Qual a medida? Qual a medida? Então, ó, nós temos dissídio coletivo, o processo está lá no TST, e aí? E a gente teve ali uma decisão não unânime, né? Não foi unânime. Por que não faz sentido para você ser infringentes, ô Jéssica? É embargos de infringentes. A medida é embargos infringentes nos termos do artigo 894, a da CLT. Sabe por que são embargos infringentes? Porque a gente está diante de um conflito coletivo.
Um dissídio coletivo, tá? Vou até acrescentar aqui, Jéssica, em sua homenagem, para as próximas turmas, e eu espero que você não esteja nela, porque eu espero que você aprove que você seja advogada, né? Então, vou colocar aqui, ó, um acórdão não unânime. Pronto, Jéssica. E aí, quando eu coloquei ali, né, a federação, é justamente porque é um dissídio coletivo que excedeu a competência do TRT, entendeu? Vou até acrescentar isso aqui também em sua homenagem, Jéssica. Eu sempre vou lembrar de você, ó. Sempre vou lembrar de você quando nas próximas turmas eu tratar essa questão. É porque eu fiz uma coisa mais bate-volta, mais tira-teima. Mas agora, em sua homenagem, ele está mais completão, tá bom? Eu não posso colocar seu nome, Jéssica, porque é um dissídio coletivo. A não ser que seja um dissídio coletivo de greve das empresas que trabalham na Jéssica Modas, indústria de roupas. Só que para isso você precisa ter várias indústrias pelo Brasil e todos os empregados das suas indústrias pelo Brasil fazem uma greve que vai para o TST, porque excede a competência territorial de um TRT. Você pode ser um sindicato? Pois é. Vamos pensar nisso, tá? Próxima questão. Amanda de Pirona pretende a desconstituição, ou seja, ela quer a rescisão do acórdão prolatado pelo TRT e transitado em julgado. Ou seja, transitou em julgado, fez coisa julgada. Fez coisa julgada. Sob o argumento de que o acórdão, ao reconhecer que ela era sócia, baseou-se em erro de fato ou em prova falsa. Qual a medida? Qual a medida? A medida é a ação rescisória. Essa aqui a banca gosta também, hein? Nossa Senhora da Penha. De 2 anos nos termos do artigo 836 da CLT e artigo 896, que no caso é o inciso sexto do CPC. Gente, a banca gosta de cobrar essa ação aqui na discursiva, e aí já tem um tempinho também que eu estou cogitando ela para peça, tá? Já tem um tempinho que eu estou cogitando esta peça para a peça, porque isso aconteceu com o mandado de segurança. Ela cobrou muito questão discursiva até que ela cobrou na peça. E ação rescisória, eu acho que a banca pode surpreender, viu? Ananda, tem uma questão sobre ação monitória. E aí a gente vai tirar essa sua dúvida, tá bom? 16. O Sindicato dos Empregados dos Postos de Combustíveis Derivados de Petróleo de Pernambuco, após investigação interna, constatou que a empresa Gasolina Abençoada não vem fornecendo seguro de vida e acidentes pessoais aos seus empregados. E esses benefícios estão ali na cláusula 42 da Convenção Coletiva de Trabalho. Qual a medida pelo sindicato na defesa dos interesses dos trabalhadores da empresa? E aí, ação de cumprimento. Ação de cumprimento, hein? Ou seja, a gente quer cumprir uma cláusula que está prevista na norma coletiva. Professor, e se por acaso eu estiver advogando
pelo reclamante, não pelo sindicato, então eu estou advogando pelo reclamante, e eu fale assim: olha, a empresa não cumpriu essa cláusula, então eu quero que ela seja condenada a pagar a multa normativa, que é a multa por descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho. Qual é a medida? Agora eu compliquei, hein? Agora eu compliquei. Vamos supor que você advoga para o reclamante, para o trabalhador, individualmente, e você quer que uma cláusula seja cumprida, ou você quer demonstrar que uma cláusula foi descumprida e pedir a condenação da reclamada ao pagamento da multa normativa no valor de um salário por cada cláusula descumprida. Porque a convenção coletiva sempre tem uma multa diante do descumprimento. E essa multa pode ser revertida em favor do empregado. Ou seja, o empregado vai receber judicialmente. Que medida você ajuizaria? Quero muita gente falando desse chat aí, não tem problema se errar. Que medida vocês acham que é? Pode chutar, gente, não tem problema. Pode chutar. Não é ação monitória. A pergunta é qual é a medida? Isso aí, Ellen. Reclamação trabalhista. Simples assim. Simples assim é uma reclamação trabalhista. Beleza? É reclamação trabalhista. Gente, acontece demais, ó. Quando eu vou advogar para o autor, quando a gente advoga para reclamante, o que que você, como advogado, você quer? Dinheiro. Você quer o quê? Honorários no seu bolso para você passar o seu carnaval lá em Salvador, lá em Olinda, para você fazer a sua viagem para as Maldivas, né? Para você ir para Paris. Você quer honorários. Se você quer honorários, o que que você tem que fazer? Investigar tudo. Porque tudo que você encontrar de descumprimento vai ser revertido em dinheiro. Então, eu, quando advogo para a parte autora, eu pego a convenção coletiva, eu verifico se todas as cláusulas foram cumpridas. Se tiver cláusula que não foi cumprida, eu peço a multa normativa, né? E a multa normativa geralmente tem um valor por cada cláusula descumprida. Então, pode dar ali um acréscimo bacana na condenação. Se tem um acréscimo bacana na condenação, você ganha mais honorários. Fica a dica, viu? Fica a dica. 17. Gente, inclusive, eu tô querendo voltar com o curso de prática trabalhista, tá? A gente teve 3 turmas. As aulas foram super legais, super legais. E eu tô querendo voltar nesse semestre. Tem muita gente me pedindo e eu acho que eu vou voltar com elas. Eu amo aquele curso. 17. Restou frustrada a negociação coletiva entre os sindicatos e, em comum acordo, eles querem judicializar esse problema, né? Então, tentaram negociar, não conseguiram. E, em comum acordo, eles querem judicializar o imbróglio. Qual é a medida? E aí? A medida é o dissídio coletivo no prazo de 60 dias antes do termo final da norma em vigor, nos termos do artigo 616, parágrafo 3º da CLT, e artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988. Então, ó, tem que responder que é dissídio coletivo e tem que responder também o prazo de 60 dias antes do termo final da norma em vigor. Ok? 18. Carlos
trabalhou na empresa Festa na Laje Limitada e, após 3 anos, ele morreu. Após o óbito, duas mulheres compareceram na empresa, afirmando serem credoras, ou seja, Carlos era um grande do safado e tinha ali uma esposa e uma concubina, né? Tinha uma concubina. E aí as duas se consideram herdeiras. E agora a empresa procura você e fala assim: e aí, doutora? Doutor Adriano, Adalmara, Ana Beatriz, Ananda, Ariane, Bruna, Camila, Jéssica, Gi, Ellen, Ingrid, Vitória, Cássia, Jéssica, João, Mariana, Roberto e dois usuários do Zoom, que eu não sei o nome, mas eu acho que um deles é a Cristina. Qual é a medida? A medida judicial é a ação de consignação e pagamento. Ação de consignação em pagamento é a medida, que é uma petição inicial. Tem que saber calcular, viu, Jéssica? Tem que dar uma calculadinha ali na proporcionalidade das férias, do 13º, tá bom? O resto é lindo. É uma petição inicial, né? Ação de consignação em pagamento, você tem que sempre pedir o quê? A consignação, o depósito, o valor ou da coisa. Sempre pedir isso. Além de, claro, né, procedência, porque é uma petição inicial, a parte contrária deve apresentar a contestação. Então, é isso. 19. Maria adquiriu de boa fé uma casa de praia em São Miguel dos Milagres. Gente, que luxo, né? Alagoas, que foi vendida pelo então proprietário Pedro Zolpidem. E a aquisição foi registrada no cartório. Mas antes dela concluir, ela foi super diligente, cuidadosa, cautelosa. E ela viu que não constava nenhum registro de penhora ou indisponibilidade naquele imóvel. Mas depois de um ano, ela foi surpreendida com uma penhora dessa casa de praia, porque a vara do trabalho de Maceió assim determinou e o Pedro Zolpidem devia em um processo trabalhista. E o magistrado entendeu que houve fraude à execução, porque ele vendeu um bem, um imóvel, durante o processo trabalhista. Só que Maria Rivotril adquiriu de boa fé. E ela tem que provar que ela adquiriu de boa fé, tá? Ela tem que provar que ela puxou essas certidões, que ela foi cautelosa, senão ela se lasca. Mas aqui ela tá provando. E, gente, Maria não tem nada a ver com esse processo. Maria é parte desse processo? Não. Ela é executada? Não. Ela comprou um bem, teve o bem penhorado. Qual é a medida para a gente buscar o cancelamento dessa penhora? A medida é embargo de terceiro. 674, inciso terceiro do CPC, tá? Então, ela tem que provar que ela estava de boa fé. Se ela estava de boa fé, embargo de terceiro. Beleza? Bora lá. 20. Aí a gente entra aqui numa sequência de perguntas que eu gosto, hein? Falei para vocês ali que teve embargo de terceiro. Maria Rivotril ofereceu embargo de terceiro, que é distribuído por dependência. Se cair embargo de terceiro, lembra disso, tá? Quando o juiz julgar esses embargos de terceiro, qual a medida? A medida em face da decisão do juiz do trabalho que julga embargo de terceiro é isso aí, galera, o agravo de petição. No prazo de 8 dias, nos termos do artigo 897, a linha A da CLT. Então, aqui é o agravo de petição.
Ok? Então, esse processo vai para o TRT. Falou em agravo de petição? Faz uma estrutura parecida com o recurso ordinário, endereça ao juiz do trabalho a folha de rosto, as razões para o TRT, destaca a tempestividade, que o juízo está garantido, que as matérias e valores estão sendo justificadamente, delimitadamente impugnados, né? Então acrescenta ali. Gente, toda vez que for falar de tempestividade, indica o prazo, tá? Eis que o recurso é tempestivo, eis que interposto no prazo de 8 dias. Só falar que o recurso é tempestivo não pontua, beleza? Então, agravo de petição. 21. Considerando a pergunta 20 a 21, qual a medida em face da decisão do TRT que julga o agravo de petição? A medida em face da decisão do TRT que julga o agravo de petição é. Deixa eu responder a pergunta. As peças recursais. Posso usar o mesmo modelo, né? Sim, a estrutura é bem parecida, né, Beatriz? Mas foi o que eu te falei. O agravo de petição tem um pressuposto recursal específico, assim como o recurso de revista também. Então, aqui é o recurso de revista se houver ofensa à Constituição Federal. Houver ofensa ou afronta à Constituição Federal, porque na execução é a única hipótese de recurso de revista da execução se houver afronta à Constituição Federal, nos termos do artigo 896, parágrafo 2º da CLT. Beleza, gente? Então, aqui é o recurso de revista se houver afronta à Constituição Federal. 22. O juízo da 300 Vara do Trabalho de Palmas julgou extinta a execução promovida por Marcos, reconhecendo a prescrição intercorrente. Segundo o magistrado, o exequente foi intimado para indicar meios a prosseguimento, mas se manteve inerte pelo prazo de 22 meses. 22 meses não é 24 meses, né? 24 anos. Não é 24 meses, ou seja, não é 2 anos. Isso significa que esse juiz se equivocou quando ele acolheu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, né? Qual é a medida em face dessa decisão que extingue a execução? E aí? A medida é o agravo de petição. Agravo de petição. Mais uma vez, agravo de petição. Bora lá para a próxima, 23. Em uma execução trabalhista, sem esgotar as medidas de constrição dos bens da executada, o juiz acolheu o IDPJ requerido pelo exequente, incluído no polo passivo sócio da empresa executada. Qual a medida na defesa dos interesses de Amanda de Pirona para se insurgir contra essa decisão que acolheu o IDPJ? Agravo de petição. Ó, que chá de agravo de petição, hein? Que chá de agravo de petição para traumatizar no sentido bom, né, pessoal? No sentido bom. No sentido bom. Lembrando que a jurisprudência e agora também a banca aceitam agravo de petição quando uma decisão interlocutória gerar grave prejuízo para a parte na execução, tá, pessoal? Tem isso também, tá? Agora, cabe agravo de petição. Aqui é 855A, né, gente? Se eu não me engano. É 855A, né? Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Bora lá então, ó. Agravo de petição, mais uma vez. 24.
Na execução promovida por Maria Rivotril, o juízo da Vara do Trabalho de Porto Alegre decidiu pela aplicação de multa de 10% do 523, parágrafo 1º do CPC, que é inaplicável ao processo do trabalho. Essa multa é inaplicável ao processo do trabalho porque o processo do trabalho possui regramento próprio. O juiz acolheu o pedido de exequente de Bacen para verificar a existência de dinheiro em contas bancárias da empresa, sendo penhorados valores suficientes para a satisfação do crédito do exequendo. Ou seja, o juízo está garantido. Neste sentido, qual a medida na defesa dos interesses da sociedade empresária? Juízo garantido, você quer discutir sobre temas da execução, essa sociedade de fato é executada, faz parte do processo, então a medida é embargos à execução. Gente, eu acho que pode ser essa peça na prova de vocês. No prazo de 5 dias após a garantia da execução. Essa peça já caiu uma vez. Faz tempo que não cai, caiu junto com o embargo de terceiro, quando naquela época, de fato, essas duas peças se confundiam. Hoje, o cabimento delas é mais individualizado, mas a banca já trouxe de volta embargo de terceiro. Ela já cobrou agravo de petição, ela já cobrou exceção de pré-executividade, ela pode trazer de volta embargos à execução, tá? Então, embargos à execução nos termos do artigo 884 da CLT. Mais uma vez, muita atenção, peças de execução. Estou sentindo que está tendo um rodízio, mas claro que é só uma expectativa. Pode ser que você abra sua prova e dê de cara com uma reclamação trabalhista, tá, gente? Com uma contestação, com reconvenção, um recurso ordinário pela reclamante, um recurso adesivo. A gente está aqui especulando, né? Então, embargos à execução pelo executado. 25. Mariana deu início à fase de liquidação para apurar o montante dos créditos que lhes são devidos, conforme decidido na fase de conhecimento. Seguido-se o procedimento, o juízo da 50ª Vara do Trabalho de Curitiba homologou os cálculos, reconhecendo que, embora conste no acórdão, na fase de conhecimento, que são devidas as horas extras com adicional de 100%, o artigo 59, parágrafo 1º, prevê que, na verdade, o adicional é de 50% e não 100%. Então, considerando o adicional de 50% e não 100%. Encerrada a fase de liquidação, foi expedido o mandado de citação em penhora executado, que depositou em juízo o valor total da execução, ou seja, o juízo está garantido. Mas o exequente não concorda com essa porcentagem das horas extras que o juiz fixou na sentença de liquidação. Na verdade, o juiz inovou a sentença liquidanda e ele não pode fazer isso. Ele não pode. E aí, qual a medida? Impugnação à sentença de liquidação. No prazo de 5 dias após a garantia da execução, nos termos do artigo 884 da CLT. Então, impugnação à sentença de liquidação que só o exequente pode apresentar. Ok? 26. Os sócios da empresa descobriram, por meio de conversas, que havia um processo trabalhista já na fase de execução movido por Joana Vonal, sua ex-funcionária. Mas a empresa não foi citada, não teve oportunidade de contestar e ainda não foram penhorados bens. Mas o processo está lá na fase de execução e ela se sente prejudicada. Qual é a medida? Essa pergunta eu sempre dei, vocês acreditam? Pois é, agora o povo acerta, né?
A medida é exceção de pré-executividade. Não tem fundamento legal, né, gente? Mas é uma nulidade absoluta, é uma matéria de ordem pública, que fere o direito à contraditória e à ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, né? Então, o juízo não está garantido. A empresa executada vê que tem uma nulidade absoluta que vai gerar a nulidade de todo o processo, ela tem à sua disposição a exceção de pré-executividade. Ok? Próxima pergunta, 27. IDPJ na reclamação trabalhista e deferido pelo juiz. Ou seja, lá na fase de conhecimento. Qual a medida? O que vocês me dizem? Isso aí, Camila. Não cabe recurso quanto ao IDPJ na fase de cognição. Artigo 855-A, parágrafo primeiro, inciso primeiro da CLT. Então, essa decisão é irrecorrível de imediato. Professor, no caso de IDPJ, como diferenciar se cabe agravo de petição e embargos à execução? Você vai analisar pelo prazo, Jéssica. Se a gente teve uma decisão no IDPJ, nós temos o prazo de 8 dias para agravo de petição. Então, uma decisão que acolhe ou rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, ele está dizendo, olha, agora nós vamos entrar nos bens dos sócios, ou ele está dizendo, não, ainda não é o momento de adentrar nos bens dos sócios, ou essa pessoa não é sócia, ou essa pessoa não tem responsabilidade, tá? Adalmar, professor, você mandará o link da aula no grupo por obsequio? Farei o possível, Adalmar, farei o possível. Vou ver se eu posto no YouTube. Vou ver se eu posto no YouTube, tá? Tá gostando da aula? Obrigado. Ó, eu tô adorando dar aula para vocês sobre esse tema. Vocês estão super participativos. Então, ô, Jéssica, 8 dias para agravo de petição. Agora, vamos supor que já passou o prazo de 8 dias para agravo de petição e não apresentou o agravo de petição. O que é que vai acontecer na prática? Então, aquela sócia passará a figurar como executada na execução. Então, o que é o IDPJ? A gente vê se aquele sócio passará ou não a ser executado na execução, se a gente vai poder ou não ir para os bens dele. Então, precisa do IDPJ. Quer desconsiderar a personalidade jurídica? É adentrar nos bens dos sócios. Você tem 8 dias para recorrer dessa decisão, agravo de petição. Se você deixou passar esse prazo, ou se você recorreu e o seu agravo de petição ele foi negado provimento pelo TRT, depois, quando a execução estiver garantida, quando tiver penhora, vamos supor que Maria Rivotril era sócia, ela não apresentou agravo de petição, passou a ser executada, penhoraram dinheiro na conta dela que foi suficiente para cobrir aquela dívida. Ou seja, o juízo está garantido. Ela pode apresentar embargos à execução depois. Você entendeu isso? Então, assim, o agravo de petição, ele será cabível em face da decisão do IDPJ, tá? Agora, se aquela parte já faz parte da execução, já passou todo o IDPJ e ela consta como executada, e aí teve penhora dos bens dela, e aí o juízo está garantido, ela pode embargar a execução sem problemas. Ela pode discutir sobre excesso de execução, ela pode discutir sobre excesso de penhora, empenhorabilidade de bem de família, penhora de aposentadoria, empenhorabilidade de salário, ela pode discutir sobre isso em embargos à execução. Ela pode. Professor, se caiu um RO da reclamante é parecido com o RO da reclamada? A mesma estrutura, só que
Normalmente, a parte reclamante não é condenada em dinheiro, e aí não teria o depósito recursal. Só terá o depósito recursal se houver condenação em pecúnia, e também só há recolhimento de custas se o juízo assim determinar, né? Então, os pressupostos recursais poderão variar se for um RO pela reclamante. Mas toda a estrutura, o resto é igual. Aí a qualificação das partes também vai mudar, tá bom? Vamos lá, então. 28, estamos encerrando, hein? Vamos lá, pergunta número 28. Empregado que reside no imóvel do reclamado, isso é muito comum nas áreas rurais, tá? E ele se nega a desocupar o imóvel após a extinção do contrato. Qual a medida? Isso aí. Ação de reintegração de posse nos termos do artigo 560 do CPC. Então, uma ação de natureza civil, mas relacionada com o processo do trabalho. Ação de reintegração de posse. 29. Acórdão do TRT que viola a CLT nos autos da reclamação trabalhista com valor da causa no valor de R$ 6.000. Qual a medida? Pode cair, João, ação de reintegração de posse, porque está no edital. Nunca caiu, mas pode cair. Está no edital, tá bom? É uma petição inicial. Camila, você tá calibrada, hein? Nossa Senhora! Não caiu na minha pegadinha dessa vez. Não cabe RR, porque o rito é sumaríssimo e não cabe diante da violação de lei federal. Vai passar, Camila, dessa vez você tá nervosa, hein? Tô sentindo que você tá nervosa. Tô sentindo que você tá com sangue nos olhos. Porque, gente, ó, na causa sujeita a procedimento sumaríssimo, só cabe recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST, súmula vinculante do STF e violação direta à Constituição Federal. Não cabe diante de violação de lei federal. Botei uma pegadinha e agora, para finalizar, termo de confissão de dívida assinado pelo empregador com o intuito de assegurar o pagamento das verbas rescisórias. Com a medida. Ou seja, nós temos um documento sem eficácia de título executivo, mas você quer dar força de título executivo a esse documento. Ou seja, você quer que esse documento, esse termo de confissão de dívida, tenha força de título executivo para você ir direto para a cobrança dele. Qual é a medida? A medida é a ação monitória. Então, não tem nada a ver com ação rescisória. Quem me perguntou aí confunde ação rescisória com ação monitória, né? A ação monitória ela é só para isso. Ação rescisória é para rescindir, desconstituir a coisa julgada. A gente teve um julgamento, esse julgamento transitou em julgado, e você quer dizer, olha, aquele acórdão, aquela sentença, mesmo que transitou em julgado, ele julgou violando a norma jurídica. Ele julgou porque o juiz tinha parentesco com uma das partes, utilizou uma prova falsa. Aí cabe ação rescisória. Agora, ação monitória é você tem um documento que ele não tem força de título executivo, mas você quer dar força de título executivo a ele. Ação monitória. E assim a gente finaliza o nosso questionário de 30 perguntas.
E eu espero do fundo do coração que tenha sido muito esclarecedor para vocês, porque existe uma altíssima probabilidade de a peça da prova estar aqui. Eu não coloquei uma questão de contestação, né, gente? Agora que eu percebi. Mas a contestação, né, vocês acertam assim de letra. A dificuldade maior é nas outras peças, né? Então, ó, muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Adorei. Quem gostou dessa aula, deixa um comentáriozinho para eu postar. Ai, Ingrid, saudade de vocês também, tá? Gente, eu tô muito confiante que vocês vão arrasar nessa prova. Mesmo que seja uma execução, um recurso ordinário, uma ação rescisória, um mandado de segurança. Eu acho, ó, pensem pelo lado bom. Eu acho que os últimos acontecimentos, eles deram muita casca pra gente, sabe? Eu acho que hoje os alunos, os examinandos, eles se preparam de outra maneira, né? Então, eu estou muito confiante por causa disso, que vocês estão se preparando muito mais. Então, ó, quem puder, deixa um recadinho aí para mim, tá bom? E ó, um beijo, uma boa noite para vocês. Muito obrigado pela companhia, tá?